O dia 7 de setembro de 2024 seria marcado por mais um ato de antidemocracia pelos patriotas seguidores de Jair Bolsonaro, tendo em vista Alexandre de Moraes. E o Pablo Marçal, eles, sabendo que o ato começava a tal hora, ele chegou lá no rabinho da gata. E Silas Malafaia, rei da gritaiada, da desafinação, um ditador nazista, a reencarnação do ditador nazista, com as mesmas desafinação, a mesma gritaria, a mesma arrogância, só que num momento bem distante daquela história que o fez famoso. E pregando algo que é aquele ditador que na sua primeira encarnação como ditador não ousou fazer, que seria usar o nome de Cristo para provocar suas ofensas contra a nação e as pessoas. A Bíblia dele deve ter que Jesus disse que o meu reino não é desse mundo, ou seja, Jesus não atentou para a política. E Paulo, que escreveu, toda a autoridade é constituída por Deus. Então, na Bíblia de Silas Malafaia, não existe isso. E aí, ele atacando todo mundo, não passou despercebido o horário que Pablo Marçal chegou. E deu aqueles pitis que um dia poderá levá-lo a um ataque do miocárdio, brindando desse jeito milhares e milhares de brasileiros que foram atacados ao longo da história de Silas Malafaia, que para mim ficou famoso com os DVDs atacando homossexuais. Então, as multidões que fazem o grupo LGBTQI+, as minorias, as religiões de matizes africanos, ficarão muito mais do que brindadas e felizes quando, num repente este indivíduo sai do corpo. E dessa vez atacando Pablo Marçal, de quem, como eu falei, de quem nós vamos fazer agora o seu mapa dos vodus africanos. Eu vou explicar para você do que se trata e nós adentraremos aí o mapa africano do Pablo Marçal. Os mapas astrais são feitos hoje à larga em todo o Brasil e no mundo. Você vê, se nasceu em Touro, tem a regência de Vênus, ou se você nasce em Áries, você poderá dizer que Marte está em domicílio, o Sol está em ascensão e Vênus em queda. Então nós podemos ver nesses mapas comuns esses astros nefastos adentrando um determinado período da vida de uma pessoa e ela simplesmente, porque o mapa astral não é uma condenação, não é uma sentença, mas claramente que aquelas influências poderão, se a pessoa não estiver bem preparada, prejudicá-la em demasia na sua vida. Precisa-se de quando um astro nefasto adentre o seu mapa astral, a sua zona astral, é importante que essa pessoa esteja preparada, porque pode se prejudicar. No passado, em Roma, esses deuses, quando se via que esses deuses iriam passar no seu mapa, então havia diversos templos em que os deuses, que agora estavam num período de negatividade contra aquela pessoa regida no mapa por eles, poderia receber as suas oferendas e acalmar-se. Com a ascensão do catolicismo,
através da ordem do imperador Constantino, tornando o cristianismo a religião oficial. Na verdade, não foi o cristianismo que tornou-se a religião oficial, mas o catolicismo. Então essas pessoas, todas essas, aonde Roma podia atingir, foram perseguidas, e aí muita coisa desses rituais que se davam a Marte, a Vênus, a Mercúrio, né? A maneira de alimentar essas influências negativas foram perdidas. E aí o mapa africano, o mapa dos odus africanos, mesmo depois de 300 anos de escravidão, sobreviveu. A maneira como alimentar os orixás, que rege cada odu, que às vezes determinados orixás, vários orixás, participam de um odu, ou seja, de um destino. Na hora que ele cai no jogo de búzio, o babalorixá ou doté responsável, doté se for da nação Jeje, babalorixá se for de outra nação, não é? Mas poderá alimentar aquele odu, tornando positivo para aquela pessoa, o impedindo aquela carga negativa que vem contra ela. Então, o indivíduo quando nasce, ele vai nascer de acordo com a Kabbalah, com o seu anjo guardião, o seu anjo contrário. Então basta você pegar aí para você ver o livro dos anjos cabalísticos de Mônica Bonfilho, e você vai ver aí pela data de nascimento as influências que cada anjo traz e a negatividade dele também, que é o anjo contrário. Esse anjo contrário é o anjo que nós chamamos de Daemon. Então nós teremos 72 anjos que são estudados por Mônica Bonfilho e por outros, tem a sua regência naquela pessoa, e o anjo contrário será o seu daimon, como eu falei. Os anjos participando da árvore da vida e os daimons participando da árvore da morte. Então são 72 anjos cabalísticos e 72 anjos contrários, que são, repito, os daimons. Então terá o anjo contrário, o anjo guardião, o daimon, de acordo com a Kabbalah, que nós chamamos também de dragão, o Dijin, responsável por aquela pessoa, e por aí se vai. Mas dentro do mapa de Pablo Marçal, nós iremos estudar os odus e os orixás africanos, as divindades africanas que o regem. Então nós temos Pablo Marçal, nascido em Goiânia, 18 de abril de 1987. O odu de nascimento é 11, chamado de Uwarin. Esse odu, ele tem a influência de Egungun, Iansã e Exu. Então esse odu dele tem essas influências, né? O Egun seria um morto qualquer, mas o Egungun são mortos ancestrais que fazem parte, né? Temos a Iansã, que é a dona da Calunga, é o orixá dono da Calunga, né? Ela e outros deuses estão ali trabalhando com a Calunga, que é cemitério. E nós temos o Exu. Geralmente esses Exus também relacionados, tem o Exu orixá, e esses Exus que vão reger o odu de Uwarin,
tem ligação também com o cemitério, né? Que é o eixo Sete Catacumba, né? Tanto com a Rua das Almas, entre outros. Então ele nasce em Odu, Oari, e ele está, nesse ano de 2024, no Odu chamado Etaogundá. Etaogundá tem a regência na frente, porque tem o nome aí dele, né? Etaogundá de Ogum. Ogum não é uma divindade relacionada com a justiça. Aqui é relacionada, hoje sai, relacionada com a justiça, é mais conhecida como o Xangô. Os vários tipos de Xangô estão relacionados com a justiça. No caso de Egum, ou Ogum, aliás, ele está relacionado com a batalha. Tanto que no livro Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, nós vamos ter uma guerra que o Brasil está lutando com outro país, eu acho que é Paraguai ou Uruguai, e está lá Xangô batalhando, e ele precisa, não é? Exu precisa que a divindade da guerra vá até lá. Mas tenta várias vezes, chega lá até um, não consegue. E aí vai lá falar com o Oxalá. E o Oxalá diz, olha, nós já fizemos de tudo, já, sabe, mandamos recado, mas ele não se levanta da sua rede e não quer batalhar. Mas sem aquela força de Ogum naquela batalha, a guerra estaria perdida. E só estava lá somente Xangô. Então Exu, cheio de estratégia, fez com que Ogum sonhasse que a formosa Yansan, a grande guerreira, que era sua paixão, estava se dirigindo também ao campo de batalha, onde Xangô, seu maior rival, estava combatendo. Ele já acordou com aquele pensamento: não, ela deve estar indo para lá, que ela é apaixonada por ele, e eu vou para lá também. Então foi assim, de João Baldo Ribeiro, no livro Viva o Povo Brasileiro, que a guerra foi vencida, porque Ogum estava batalhando. Então Ogum não é justiça. Ogum tem a ver com sangue derramado, né? Inclusive os lemas de Xangô, né? Os temas que regem ele são aqueles temas bem terríveis, assim. Exu, Ogum mata o ladrão e mata quem ele roubou. Ogum que se alimenta de cachorro. Ogum que usa um chapéu cheio de sangue. Então nós estamos vendo aí que esse orixá está regendo o ano de Pablo Marçal, que é o 3. A razão que me fez também, na evidência que colocamos nas redes sociais, dizer claramente que Pablo Marçal será ou seria o prefeito de São Paulo. Embora nesse vídeo a gente só vai estudar essas influências. Depois nós faremos um novo jogo para confirmar isso. Mas até agora eu creio claramente que Pablo Marçal será o prefeito de São Paulo. Pois quando a gente faz a soma, quando o Pai Santo faz a soma da data de nascimento, veio primeiro o seu Odu-Ori, que é o 11, é Oari, e depois faz o Odu do ano, que vai sair a Etogundá, e ele vai fazer as 5 jogadas depois disso. Então a primeira jogada está relacionada com o Ori, que deu 11. É interessante demais você entender que o Ori não é somente a cabeça. Ele não é uma coisa que é regido por um orixá.
o meu orixá, o dono da cabeça, é Ogum, é Xangô. Não, não é isso. Ori, ele é uma divindade em si mesmo. Ele representa, o nome desse Odu o Ori, significa maluco, louco e assustado. É quando a divindade, de fato, vem para o mundo para se divertir. Essa divindade vem para esse mundo para se divertir. Tem a ver com o coringa do baralho comum e tem a ver com o louco do tarô. Então esse Owarim, ele é um Odu extremamente, como nós falamos, perigoso, porque ele tem Egungun, que é os ancestrais que cobram, Yansan, Parreioiá, e Exu. Então está bem claro aí que, fora essas influências, o Ori em si é uma divindade. Para quem não sabe e para quem está vendo esse vídeo, o do Ori, o Ori, ele é uma divindade em si mesmo, independente da regência dele. No caso aqui de Pablo Massalda, que é Gungun, Yansan e Exu, o Ori, toma suas próprias oferendas e recebe seus próprios rituais. Então, na nação iorubana é isso que acontece. O primeiro orixá não é, no caso aqui não seria Egungun, nem seria Yansan, nem Exu, mas o Ori, que é apressado, que é louco, que é assustado e reage de acordo às situações em que ele está sendo acuado, como está acontecendo com Pablo Marçal aí, na grande maioria dos debates. Ele é assustado. E a resposta dele lembra muito Jair Bolsonaro. A falta de respeito com quem está perguntando, principalmente se for mulheres. Então nós temos aí essa necessidade. Depois que o pai de santo faz a conta, que descobre que é o Odu, aí vai ver o Ojuori. O Ojuori é a cognição do indivíduo. Como ele faz os recortes da realidade, como ele reage. O interessante é que nessa casa, que é a primeira casa, no caso a segunda depois do Ori, deu 10, que é o Fum, e na terceira casa vai dar exatamente, ou segunda depois do Ori, mas terceira casa aqui no mapa, vai dar também 10 búzios abertos e 6 fechados. O número é 10, dá Ofum. E o Ofum, esse Odu Ofum, é onde nasce a riqueza. Deixa eu ver. É onde vai nascer as riquezas. O Odu Ori é onde nascem as riquezas. Esse Odu Ofum, ele traz os segredos da vida e da morte, poder de ressuscitar os mortos, o Odu em si, ligação com o mundo material e sobrenatural, riqueza financeira, status sociais e recurso material. Tem a ver muito com essa carta aqui de tarô, ó, que é as moiras que tecem o destino do homem. As moiras teciam o destino de todo herói, e nem o próprio Zeus poderia fazer com que esse destino voltasse atrás. Nós estamos vendo aqui as moiras tecendo a roda de destino, tecendo o destino de determinada pessoa. Uma vez esse destino sendo tecido, não poderia mais voltar atrás. E nós estamos vendo no arcano do tarô a carta que rege o Odu de Pablo Marçal, que é 11, a força. Então é justamente aí, dentro
desse Odu, Ojori e Cocori, que nascem aí a riqueza. E ele vai seguir as duas casas, Ojori e Cocori, e o Cocori é a evolução do espírito na matéria. Mas traz também a perda de respeito público, e aí uma coisa que Marçal sabe que tem, que é doenças na região da barriga e fortes dores de cabeça ou enxaqueca. Então essa coisa, esse Odu Ofum que está regendo ele, traz exatamente isso. E outra coisa interessante, vale salientar, no 11 nós teremos aí o Ori, nós teremos aí a sequência de uma pessoa que uma pessoa denodada, não tem medo, pioneira, empresário, essas coisas todas tá dentro desse Odu de Pablo Marçal, como também está a agressividade, o nervosismo e outras que nós iremos pontuar daqui a pouco. Nascido em 18 de abril de 1987, o dia 18 tem uma regência que é uma regência muito complicada, que é justamente a regência de Ícaro. Esse é um arconte. Para quem estuda a série Gnosticismo, né, é um dos arcontes do abismo, e ela representa justamente a dimensão entre o mundo material, celestial e abissal, infernal. E no jogo de tarô ele traz justamente as incertezas, as atitudes esdrúxulas. E nós temos o planeta que rege o dia em que ele nasceu, 18 de abril, caiu num sábado, e aí é Saturno. A gente vai dar uma olhada aqui nas clavículas de Salomão para saber o que é que traz esse dia. E nós vamos fazer isso porque, como falamos, o Pablo Marçal nasceu no dia 18. E aí, o sábado, diz aqui exatamente no capítulo 3, as virtudes dos planetas e sua ação nos dias e horas. A hora e, consequentemente, o dia de Saturno, que é o sábado, serve para chamar as almas do inferno ou para ter notícia dos que morreram naturalmente. Entende-se que são almas que, quando nascem, né, nesse dia, tem muito a ver com pessoas que morreram naturalmente, por isso estão reencarnando, ou com indivíduos abissais que estão renascendo ali. Uma amiga que estuda Cabala Draconiana, nós temos aqui a Maria de Souza, ela é muito inteligente, e disse que ele nasceu em Agiel, de acordo com a Cabala Draconiana, que é regido por nada mais, nada menos de que Beuzebu, que é o primeiro Daemon de Goécia, e que é representado na Quimbanda por nada mais, nada menos do que um Exu que não incorpora, que é o Exu Maioral. É interessante que, por falar em Kabbalah, a gente vai ver o anjo que rege o dia em que Pablo Marçal nasceu, 18 de abril de 1987, e nós teremos aí o Mael, que é o anjo de guarda, que rege os químicos, os médiuns e os cirurgiões. Só que o anjo contrário de Amael é outra coisa. Lembrando que, como Pablo Marçal não deu para químico, médio ou cirurgião, a única coisa que vai bater com o seu anjo será o anjo contrário. O anjo contrário é quando o anjo falha, e aqui no caso dele falhou, ele não nasceu aí médico ou cirurgião ou uma coisa assim, porque nasceu no dia 18,
que é a regência de Hecate, né? Que é o mundo abissal, e regido por um planeta que rege esse dia em que ele nasceu, no caso, o dia 18 de abril de 1987, Saturno, que de acordo com as clavículas de Salomão é infernal. Então nós chegaremos, o que domina aí, veja que você que tem o livro Anjos Cabalísticos de Mônica Bonfriglio, veja aí no 18 de abril, que rege Omael, e nós teremos o anjo contrário, domina a indiferença e a violência contra os animais. Ou seja, essa pessoa ela é diferente a animais e pode ser violenta contra eles. Ela influencia ideais nazistas. E nós estávamos falando aqui, não sei se pegou aqui quando eu falei, não lembro, quando nós estávamos falando, porque nós gravamos vários vídeos, né, para poder deixar um vídeo interessante para vocês, mas eu falava que o Silva Malafaia lembra muito o ditador nazista, né? Aquela gritaria dele, aquela soberba, aquela arrogância, não é? E disse que no dia que esse camarada, num chilique desse, tiver uma passagem, será um presente para milhares de brasileiros que pertencem às minorias, como são as pessoas dos grupos de LGBTQI+, como são Pai Santo e Alorixás e outros, que são da nação de matrizes, das religiões de matrizes africanas. Então tem influências ideais nazistas, a negação dos filhos e as irresistíveis atrações sexuais por crianças e adolescentes. Olha, nós vamos falar mais sobre isso, sobre essa influência do anjo Omael, um anjo que é colocado, segundo a Kabbalah, pelo próprio Tetragramaton ou Jeová ou Javé, aí na cabeça do Pablo Marçal, né? E o daimon dele, quando a gente vai ver o daimon pessoal, não é o daimon principal, mas o daimon pessoal, nós temos aí o Marquês Infernal, chamado Fornels, e é o daimon também de número 30, porque assim como é o número 30 na árvore da vida, ou no caso dos anjos, na árvore da morte também é igual. Então nós temos aí o Fornels 30 daimon regendo aí como um anjo daimon, né? O não o principal, porque o principal quem faz é a Kabbalah draconiana. Nós já sabemos que é Beelzebub, porque a Maria de Souza fez aí pra gente. Muito obrigado, Maria. E vamos saber mais. Então, como o Juri e o Cocori deu 10 e 10, né? A gente vai somar e vai dar 29 fora, vai dar Idiocor, que é a caída de 2 búzios abertos e 14 fechados. Nós teremos, pois, boas uniões, forte união, porque os beijos são orixás que são como gêmeos, e essa pessoa aí, Pablo Marçal, terá uma pessoa, né, que vai ajudá-lo muito a chegar onde ele quer financeiramente, mas é aí também, justamente em Diocor, nas finanças, que vão nascer os inimigos ocultos e vão nascer os golpes. Vale lembrar que em Ori, a pessoa que nasce em Ori, ela pode ser vítima de golpes.
se ela nasce numa conjunção astral benéfica, ela será vítima de golpes. Mas o que acontece com o Pablo Marçal não é exatamente isso. Ele não nasce numa conjunção benéfica, que nós temos o dia 18 em que ele nasce, do 18 de abril, nós temos o anjo Omael, que traz o seu significado contrário terrível. Nós temos Agiel, que representa Urano, Beuzebu, que de acordo com a Kabbalah draconiana remessa ao rapaz. E nós temos a cobrança de Egungun, fora que Iemanjá, aliás, Iansã, Egungun e Exu, que regem o destino dele. Então, em vez dele ele receber golpes, ele pode ser levado facilmente a cometer golpes, né? Pessoas que prometem coisa, aí é onde que nascem essas pessoas que prometem coisas que não cumprem. Então, dentro das finanças, o Pablo Marçal, ou ele encontrará essas pessoas que agem dessa forma, ou ele simplesmente não cumprirá suas promessas. Nascem os crimes, particularmente o de estelionato, as prisões e casos na justiça que são difíceis de ser resolvidos. Vou fazer um adendo antes de falar de outros odus sobre o Odu também de Ori. É importante a gente sempre pontuar o Ori de cabeça, né? O Ori, que nasceu em 11, Ori, porque ele é mais importante que o santo de cabeça. Poder de comunicação, riqueza na juventude, beleza e boa sorte naturais, corajoso, obstinado e busca seus objetivos a qualquer preço. Para ele os fins justificam os meios, e aí também será vítima de calúnia, traição e golpes ou os dará, nervosismo constante, doenças espirituais e risco de morte, particularmente na juventude. No caso de Pablo Marçal, sei que ele é envolvido com esoterismo, misticismo e outras coisas mais, perseguições e desequilíbrios causados por 3 ou mais pessoas. Ou seja, esse indivíduo é um indivíduo singular dentro da política de São Paulo. E por que eu disse que ele venceria? Né? Porque São Paulo não vai eleger qualquer candidato que tiver ligado a Lula, né? Porque as pessoas do Sul, depois da vitória do presidente, se revoltaram aí contra nós nordestinos. Nós vimos muito caso de xenofobia e eles disseram que tinha que dividir o Nordeste, né? Se dividisse, nós ficaríamos com o melhor. Amor. Quem rege o amor ou as relações de Pablo Marçal é Hiroshima, ou seja, ele deveria ser um pontífice, um sacerdote. E eu soube de cursos que ele dá em que acontecem coisas estranhas e depois, no final, ele incorpora aí, Salomão incorporava, me parece que não faz mais isso hoje, mas a cabeça carrega o corpo, é a base do Hiroshima. Então, uma pessoa que é muito difícil de conviver, porque ele vai exaurir amigos e inimigos em conversa. Porque a pessoa, o coração é muito frio. Depois eu vou falar sobre uma pessoa que tem aqui, que é desse jeito, inclusive uma iniciada, que é desse jeito, que é toda a cabeça, coração zero, e está em vias de perder as crianças, que ela ama as filhas adolescentes, porque
é, separou-se do marido, quer dizer, estava com o marido e o traiu com um amante e na volta, viajou com um amante e na volta tentou destruir o marido, que agora virou ex, e colocar esse indivíduo dentro de casa. Esse camarada, né? Essa que é de Uruçum, colocar esse camarada, que era o padrasto das meninas, e que ela sabia, porque ela trabalha na justiça, que corria contra ele o processo de pedofilia. E ela com uma menina de 13, linda, menina de 13 dentro de casa, e outra menina de 9. E sendo ela aí da justiça, mesmo assim, colocou dentro de casa esse pedófilo. Ele tentou destruir o ex, né, para ele não perturbar o pedófilo. É claro que não deu certo. A placenta, para completar, a placenta, o odor de placenta, que é o odor que vai perturbar Pablo Marçal a vida toda, a não ser que ele naturalmente cuide e tenha uma iniciação, né, dentro justamente de religiões de matriz africanas, que se ele não fizer aqui no Brasil, mas que pode fazer em Cuba na própria África, que eu duvido muito. Mas aí temos o odor de placenta, que é Ojoinilei, que são os orixás funfuns, que são muito bons, mas que aqui eles trabalham diferente. Estupidez, confusão, odor de placenta. O odor em que ele está ligado à energia, porque placenta é aquilo que o filho está ligado. O odor em que ele está ligado. Falta de escrúpulos, fúria incontrolados. Além de ter problemas de estômago, barriga, ventre, necessidade de vingança, e a sua velhice vai surpreendê-lo com problemas psicológicos, psiquiátricos, que é o odor de placenta de Pablo Marçal. Então aí, se você gostou, esse foi um resumo do que o mapa do odor oferece. Tem muitos outros detalhes que não dá para contar aqui. Nós estamos fazendo um mapa inclusive de crianças, né? Através que a mãe entrou em contato, de pessoas que estão com problemas psiquiátricos, estão aí no CAPS, mas que a gente está vendo no mapa que o problema é espiritual. Então, se você quer saber sobre o mapa de Pablo Marçal, se você quer ter o mapa de algum político, ou do seu filho, ou da pessoa que você ama, ou o mapa cruzado entre você e a pessoa que você ama, então você entra em contato conosco pelo número 8193-3813, 8193-3813, e este que está aqui em nossa descrição. Deixa falando com Nicodemo Silva, compositor, poeta, escritor e esotérico, numerólogo, tarólogo e por aí vai. Então entre em contato conosco e nós faremos para você o seu mapa, o mapa da pessoa que você quer, do político, do corrupto de sua preferência. E estamos aí. Eita!